Agora é a hora e a vez da Copa do Brasil. São Paulo e Palmeiras no mesmo Morumbi. Da mesma segunda-feira que teve o Palmeiras 2-1, a vitória histórica, pode-se dizer também, né? Que o Palmeiras, desde 97, dentro da mesma temporada, não conseguia duas vitórias no estádio do São Paulo. O Palmeiras conseguiu, da forma que conseguiu. Então, Palmeiras e São Paulo voltam a se enfrentar agora pela Copa do Brasil, não mais pelo Brasileirão. E o que se espera, tanto de São Paulo, o que São Paulo pode melhorar, São Paulo mudar, se quiser almejar classificação, tanto que se o São Paulo quiser classificação ou pensar em alguma coisa próximo disso, tem que fazer o resultado no Morumbi. Acho muito difícil o São Paulo ficar somente dependendo do resultado que tiver no Allianz Parque. Por quê? Muito que o São Paulo tem sua fragilidade técnica e tem sua fragilidade também mental. O São Paulo não sabe sustentar resultados. É difícil até criar resultados, muito menos sustentá-los. Já o Palmeiras é um time que é um time frio, é um time que é calculista e sabe agir conforme a precisão. Se tiver um adversário difícil, ele faz o jogo ser competitivo. Se o Palmeiras pega um adversário fraco, se impõe e faz o time ser mais fraco ainda, o seu adversário ser mais fraco, e vai lá e tem grandes goleadas. Então esse é o Palmeiras, esse é o São Paulo. Os pontos que eu vou querer salientar nesse vídeo é falar os pontos fortes do Palmeiras e os pontos fracos também do Palmeiras e sobretudo os pontos fracos do São Paulo. Por que o São Paulo, mais uma vez, torna-se até repetitivo, o São Paulo mais uma vez constrói-se um resultado e não consegue? Quem causa isso? Quem é que causa? Ou quem causa essas coisas? Que eu acho que é difícil você mensurar somente um. É só o técnico? São só os jogadores? É a diretoria que não dá respaldo? Eu acho muito difícil ficar somente naquela do achar culpados, em vez de haver aquela união para poder fazer o vencer. Como a gente vê muito no time do Palmeiras. Então vamos mensurar as deficiências de São Paulo e Palmeiras também, que o Palmeiras, apesar de ser um time, hoje, a situação de um dos melhores do Brasil, o Palmeiras tem sim suas deficiências, até pelas próprias convicções da comissão técnica. As convicções que dá certo e faz o Palmeiras ganhar, são as mesmas que faz o Palmeiras sofrer perigo para poder perder, né? Então, e no caso de salientar os pontos fortes do Palmeiras, porque o Palmeiras vende tão caro as suas vitórias, poderia ser mais fácil, porque é tão difícil, mas no caso, os pontos fortes que fazem salientar o Palmeiras ser tão forte como é. Então vamos lá, vamos falar das deficiências, primeiramente do São Paulo. E a principal deficiência do São Paulo, o que é? Fora tudo isso que já foi mencionado, que todo mundo sabe, tanto o torcedor palmeirense como o São Paulino, quando a gente vai falar do São Paulo, qual que é a principal deficiência do São Paulo? Ao meu ver, o que é? É o São Paulo construir, principalmente nesses últimos jogos, os mais recentes, construir resultados, até bons resultados, começa a ser bom. O São Paulo, a maioria dos jogos grandes e decisivos, vamos pegar um exemplo, esse último agora que o São Paulo perdeu da forma que perdeu, uns dizem até de forma vexatória, e também usar também como exemplo o que o São Paulo também fez contra o Corinthians em Itaquera. Construiu jogando bem uma primeira etapa e depois, por causa de modificações, por mudança de postura dos jogadores que entraram e os que ficaram, o São Paulo deixa escapar pelos dedos, pelas mãos, uma vitória que poderia ser primordial. Se fosse pegar todos esses jogos que o São Paulo perdeu pontos, ou estava ganhando, deixou empatar, ou estava ganhando, empatou e ainda levou a derrota, isso é um sinal de alerta que tem que ser ligado. Mas o que me causa mais surpresa, até estranheza com o São Paulo, a deficiência que eu acho do São Paulo, se fosse para definir uma só deficiência, é o São Paulo não sabe matar o jogo quando o time está bem. Porque todo mundo sabe, até o São Paulino, que o São Paulo oscila muito dentro da mesma partida. Eu não falo nem dentro das partidas, é dentro da mesma, de uma única partida. O São Paulo começa muito bem e cai. Acho que isso os próprios jogadores do São Paulo sabem, a torcida sabe, o Rogério Ceni também sabe. Mas o que a gente pode detectar? A gente, no caso, falo ou o São Paulino ou o próprio palmeirense, olhando de fora.
Por que o São Paulo não sabe matar esse jogo? E o que leva a isso? Porque o São Paulo começa bem os jogos. Vai lá e nesse estar bem, acontece um gol. Por quê? O São Paulo tem capacidade, tem bons, tem bons nomes. O Jandrei, que falha assim, é bom goleiro, tem um bom zagueiro, que é o Arboleda, um bom lateral, que é o Reinaldo. Tem suas deficiências sim, mas dentro das opções que o São Paulo tem, que o Rogério Ceni tem, o Reinaldo é primordial. Tanto que as jogadas de efeitos, que era cruzamento, ligação direta para o Caleri, nascia do pé do Reinaldo. Então ele é importante. Aí você vê no meio um Igor Gomes, mesmo não tem em grande fase, é importante. Um Caleri, então, nem se fala. Então, quando todos esses jogadores do São Paulo começam bem a partida, o São Paulo consegue um gol, muitas vezes com o Caleri fazendo. A última partida foi o Patrick, que até de vez em quando começa bem, mas o Patrick, acho que para mim é o símbolo do São Paulo, que começa muito bem e oscila demais. No caso do Patrick, é a questão física. A questão física do Patrick pesa demais, porque ele começa muito bem, começa puxando contra-ataques, mas geralmente no final do primeiro tempo, para virada para o segundo, ele já volta diferente. Muitos dizem ele acaba saindo, mas ele é um jogador importante, só que a questão física pesa. E eu falo do Patrick e falo de todos também. O São Paulo não consegue ter um poder de ataque, um poder de intensidade o jogo inteiro, como o Palmeiras consegue. O Palmeiras termina os jogos voando. Você viu como que é o preparo físico do Palmeiras? Quando você acha que o jogo está resolvido, o São Paulo achava que o jogo está resolvido até os 40, até os 44. 1-0 São Paulo, é só tocar a bola de lado, é só dar a bola pro Palmeiras. O São Paulo não fez nada no segundo tempo. Pouco fez no primeiro, fez o gol. E deu a bola pro Palmeiras. E é tudo que o Palmeiras quer. Dá a bola para mim, que eu resolvo. E resolveu. Então, o que pode levar esse São Paulo não sabe matar? Tem a culpa dos jogadores que não sabem ser intensos. O que pode levar a essa não intensidade dos jogadores? A parte física, primeiramente, porque fala que é ruindade técnica, porque os mesmos jogadores que acabam ruim, eles estão bem. Então pode ser que é a parte física que compromete muito. E tem a parte tática, que pode sim colocar culpa do Rogério. No caso, o quê? As mudanças. São Paulo está bem. Acho que ele quer colocar o dedo do treinador. São Paulo está bem? Eu sou o Rogério Ceni, eu sou o ídolo do São Paulo, vou fazer ficar melhor. Aí é que dá erro. Aí é que o São Paulo se dá mal, porque ele pega uma situação que está boa, até confortável, virar um primeiro tempo ganhando em casa, ganhando do Palmeiras. O que ele faz? Ele muda. Contra o Botafogo, ele mudou as coisas. São Paulo também perdeu. Contra um América Mineiro em casa, ele mudou também. Só que no caso encobriu porque ele ganhou. Então, essas falsas vitórias do São Paulo encobrem as cagadas do Rogério. Que muito São Paulo não sabe desmembrar o Rogério ídolo e o Rogério técnico. Que sim, tem que ter críticas, sim. Então, muita gente passa muito pano porque não posso falar mal do Rogério, porque o Rogério já fez muito pelo São Paulo. Sim, já fez. O nome do Rogério Ceni como jogador, goleiro, artilheiro, está na história. Mas o Rogério Ceni, treinador, tem muito a se mostrar. E as mudanças dele, bem ou mal, tirar um Caleri, sendo que a única jogada letal é com o Caleri, você está pedindo para o time perder. Você tirar um Reinaldo que municia um Caleri, também é pedir para perder. E você colocar um Éder. O que um Éder vai resolver? Sinceramente, o São Paulo cai muito quando você tira um Caleri, vai colocar um Rigoni. Rigoni também é muito frufru, é muito esquentadinho, pouca bola. Então, outro motivo até salientar, porque esse rendimento que o São Paulo não sabe matar os jogos. O São Paulo não tem um banco tão competente como o Palmeiras tem. O São Paulo tem um time ok. Lembra-se muito do Corinthians, um time titular ok, mas quando precisa, quando olha pro banco, fulano, entra lá e resolve. Não dá. Aí é muito complicado. E quando você não tem um banco legal, e mesmo assim você mexe errado, aí sim, a gente vai colocar a culpa, mais uma vez, no Rogério Ceni. Não esquecer da parte física dos jogadores, que cai vertiginosamente. O São Paulo começa-se muito bem e cai. E o outro time que tem um platô, mantém um nível legal,
e tem picos de times muito bons, como é o Palmeiras, vai lá e acaba abocanhando a vitória. Então o São Paulo, a deficiência do São Paulo é essa. Parte jogador, parte técnico também. Aí a mistura, a soma disso aí não é nada bom. A deficiência do Palmeiras também. Sim, o Palmeiras sim, tem deficiências, sim, e tem que ser vistas também. O que eu usei, que eu pude analisar, e também recheado um pouco também de achismo, qual é a deficiência que o Palmeiras tem? Que existe, tem. O Palmeiras sim, tem deficiência, tem muitas coisas boas. O Palmeiras sabe sair de situações difíceis, mas sim, tem deficiências. A principal que eu coloquei nesses últimos jogos do Palmeiras, o que foi? É usar o mesmo esquema com jogos ditos fáceis com os difíceis. Você pega o Atlético Goianiense, você tem um esquema. Você pega o Botafogo, repete-se o esquema. Você vai pegar o São Paulo, repete-se o esquema. Por quê? Ganhou do Goianiense, ganhou do Botafogo. Mas flertou muito a perder de um São Paulo. Se o Palmeiras tivesse mantido, ou não vou dizer nem os mesmos jogadores, o Palmeiras tinha desfalque, mas a mesma forma de jogar, a mesma tática, o Palmeiras tinha ganhado do São Paulo muito mais fácil. O Palmeiras deixou para ganhar do São Paulo aos 44 e aos 50, 52. É muito difícil. É muito difícil, que não precisava ser. Né? Acho que não precisava flertar tanto com o perigo. Poder chegar e já resolver. Então, o Palmeiras começa um jogo intenso e perigoso contra o São Paulo com 2 a menos. O Palmeiras já começou desfalcado. Você fala, como assim? Não é 11 contra 11? Não, o Palmeiras perdeu 2 jogadores logo de cara. Por quê? Gustavo Gomes, que é um zagueiro nota 9, eu acho um dos melhores da história do Palmeiras. Do que eu vi, pra mim é o melhor. De 93 pra cá, eu coloco com certeza e facilidade. Gustavo Gomes, um dos melhores zagueiros, o melhor que eu vi. Sim, junto com Kleber, Júnior Baiano, a zaga da Libertadores de 99, pra mim o Gustavo Gomes se insere, tira um dos dois, então grande zagueiro. Eu acho que no caso, o Palmeiras no caso perde, nesse caso, você colocando um Gustavo Gomes, que eu falei, ele é camisa, é um zagueiro central, mas no caso nota 9, você jogar ele para lateral direita, para comprar uma falsa linha de 3 zagueiros, só que por ser lateral, o Gomes começa a atacar mais, só que ele não tem esse cacoete de atacar mais. O Gustavo Gomes, ofensivamente, ele é importante como? Sendo zagueiro, e quando preciso, em jogadas aéreas, aí sim ele se infiltrar pelo meio, jamais se infiltrar pela ponta. Então você perde um zagueiro nota 9 para ganhar um lateral nota 4, nota 5. Então o Palmeiras já começou com um a menos. Outro a menos que o Palmeiras perdeu nesse jogo contra o São Paulo, Dudu, que ficou mais apagado, só ficou melhor na parte final. Por quê? Até antes de ele sair, né? Porque o João Martins / Abel Ferreira pediu para o Dudu fazer o quê? Ficar importunando o Reinaldo, acompanhar as subidas do Reinaldo, porque o Dudu colado no Reinaldo preocuparia o Reinaldo. Então você matou um Dudu para marcar as subidas do Reinaldo. O certo é o contrário. O Dudu ir para frente e o Reinaldo, se quiser, que marque o Dudu. Então isso eu achei errado. Você perdeu um Gustavo Gomes de zagueiro para jogar para lateral e você perde um Dudu para ser marcador. Dudu não marca ninguém. Você perde um Dudu ofensivo para mandar ele marcar Reinaldo, sendo que é o Reinaldo que tem que ter preocupação de marcar um Dudu. Aí fica complicado. Tanto que até depois, quando teve as inversões, Dudu só de uma ponta foi para outra, começou a ser mais interessante. E sendo que o Palmeiras tinha bastante desfalques também. Então isso afetou muito o Palmeiras. Então a deficiência do Palmeiras foi o quê? Usar o mesmo esquema em contra times mais fracos, vide Botafogo, vide Atlético Goianiense, tentou usar contra um São Paulo, que sim, está fraco sim, mas é o São Paulo, é clássico, vale também 3 pontos pelo Brasileirão. Então o Palmeiras flertou muito com o perigo, uma partida que poderia ser fácil, mesmo sendo no Morumbi. Eu falo fácil pela qualidade do Palmeiras, o que o Palmeiras pode produzir, mas o Palmeiras flertou com o perigo indevidamente, sem necessidade, mas graças a Deus saiu vencedor. Então, e é líder, agora não divide por causa do saldo de gols na frente do Corinthians, tem 3 pontos na frente, então tá
tá tranquilo, tá bem, está jogando bem, é um time mentalmente tranquilo. Então isso já dá dentro para falar o quê? As partes fortes do Palmeiras. Falei as deficiências de São Paulo e falei as deficiências do Palmeiras. Vou falar agora as partes fortes do Palmeiras, que pode fazer o Palmeiras sair vencedor desse confronto, não só do jogo do Morumbi, mas do Morumbi e do Allianz Parque. O mata-mata. A parte mental do Palmeiras que tá muito ótima. Não, tá tranquila. É uma coisa bonita de se ver. Você pode pegar, mesmo em situações difíceis, o Palmeiras se mantém frio. Pode pegar, vamos pegar essa última situação do jogo do Campeonato Brasileiro, segunda-feira. O Palmeiras está lá, jogo brigado, o Palmeiras tentando chute fora da área, o Palmeiras começa com um leve domínio. Aí o São Paulo cresce um pouco mais e sai o gol da forma que saiu. Gol de peito, peito bateu na mão, gol legítimo, gol roubado. Em outros tempos, pré-Abel Ferreira, o Palmeiras entrava em parafuso. E vamos perder de novo pro São Paulo. E gol de mão, vamos ser roubado de novo. Aí a moral do time cai lá pra baixo. Tudo isso acontece. Palmeiras não. Não tomou o gol, não, beleza, dá a bola aqui. Bota no centro, começa a ver. O Palmeiras jogou tranquilo. Aquela coisa sem se afobar. O São Paulo continuou na toada dele até o intervalo. Quando teve a virada do intervalo, o São Paulo parou. E o Palmeiras continuou frio e tranquilo. Mesmo com o esquema do Palmeiras não tão bem, o Palmeiras não teve destempero. O Palmeiras não caiu em provocações. Mesmo o São Paulo fazendo cera, quebrando, picando o jogo. O São Paulo não caiu na pilha do São Paulo, dos jogadores do São Paulo. E isso que fez o Palmeiras ganhar. O Palmeiras não parou nem um minuto de ser focado. O Palmeiras não parou nem um minuto em ser a certeza. Esse jogo não vamos perder. Poderia ter perdido, porque é normal, é jogo, é 11 contra 11. Mas o Palmeiras botou uma ideia na cabeça do São Paulo, não vamos perder. E não perdeu. Não, e até não empatou, ganhou da forma que foi. Isso que é o mais interessante. E o gol do Palmeiras saiu aos 44, 45. Qualquer time, qualquer um, o mesmo que você torça. Vou usar o exemplo do quê? Do outro time, outro rival do Palmeiras, o Corinthians. São Paulo estava ganhando do Corinthians em Itaquera, ia quebrar o tabu, tudo. São Paulo estava bem, é aquela coisa, teve as substituições. São Paulo recuou, parou de atacar. O Corinthians foi para frente. Martelou o São Paulo, saiu o gol de empate, também no finalzinho. O que o Corinthians fez de errado? Parou, não, tá bom, eu estava perdendo pro São Paulo em casa, pelo menos vamos manter o tabu. O Corinthians também parou, São Paulo também parou, acabou 1-1, acabou o jogo. O que o Palmeiras fez de diferente? Aos 44, empata o jogo. Eu falo sinceramente, eu, torcedor, Ronaldo, pra mim tá satisfeito, ufa. Não vamos perder do São Paulo, 1-1, somos líderes, 1 ponto na frente do Corinthians, legal. Só que o Palmeiras, o time em campo não parou. Levantou a plaquinha, 7 minutos de acréscimo, muito por causa da cera do São Paulo. Briguinhas, lances picados, substituições, teve várias, né? Diversas substituições, o Palmeiras foi pra cima. Aí eu pensei assim, eu só comentei comigo mesmo, eu acho que dá. Eu acho que vai dar pra... dá pra vencer. Não achei que iria vencer. Foi até um jogo, um lance o Scarpa cruzou, o zagueiro falhou tudo, meio que de rosca, meio que de bico, sei lá. O Murilo pôs pro gol, bateu na bochecha da rede. Mas, por quê? O Palmeiras não desistiu. O Palmeiras foi intenso. Saiu o empate. Não fez como o Corinthians fez, que poderia ter massacrado o São Paulo, ter vencido. Não. O Corinthians tirou o pé. O Palmeiras não. Dá pra vencer o São Paulo. É no Morumbi? Tudo bem, dá para vencer o São Paulo. E foi. E conseguiu. Uma vitória histórica, até dito por uns improvável, mas conseguiu. É isso que eu fiquei tão feliz, que eu fiquei tão satisfeito. Até desabafei bastante. Por quê? O Palmeiras foi o tipo do Palmeiras que eu gosto. Eu gosto do Palmeiras com raça, com vibração, com técnica também, mas o Palmeiras intenso. Não desistir jamais. Jogo difícil, gol controverso, roubado, legítimo, não sei. Mas nada disso atrapalhou o Palmeiras. É um time frio, é um time calculista, é um time que
tenha certeza, vamos vencer ou não vamos perder. Mesmo que perca, mas a mentalidade vencedora do Palmeiras me deixa muito feliz e satisfeito. A mentalidade vencedora do Palmeiras. Um time que entra obcecado por vitórias. A qualquer custo, vamos vencer. E vamos jogar, vamos trabalhar para poder vencer. Não é aquela vitória que cai do céu, então, sem merecimento. Mesmo um jogo controverso, com lances controversos, o Palmeiras foi lá e não se abalou. Então, o Palmeiras sair vencedor desse confronto, juntando as partidas do Morumbi e Allianz Parque, é o mesmo jeito. A toada é a mesma. Só que, agora já indo para a reta final, o último tópico que eu vou falar, já indo para os finalmente do vídeo, é a provável volta dos jogadores que estavam afastados, ou por lesão, por suspensão. Quem vai voltar? Juntamente com o técnico Abel Ferreira, que se recuperou de Covid, né? Passou o tempo que ele ficou afastado. Volta-se o Abel e provavelmente pode voltar. Isso pro terror dos São Paulinos, que se com os desfalques do Palmeiras, o Palmeiras fez tudo isso com a frieza e com a vontade, com a intensidade. Imagine se eu falar pro São Paulino que poderá voltar no jogo quinta-feira contra o São Paulo no mesmo Morumbi, agora pela Copa do Brasil. Rafael Veiga, Marcos Rocha e Zé Rafael. Sim, o Palmeiras ganhou do São Paulo sem esses três. O São Paulo lançou uma lista de 8 desfalques. A maioria era tudo reserva. Colocaram até o Valse na lista. Eu falei, puta que pariu, né? Tão de zoeira também. O Valse, tanto tempo que a gente não ouve falar dele. Agora, fala se o São Paulino vai dormir tranquilo se falar que Veiga, Rocha e Zé Rafael vai voltar. São Paulino não vai dormir. Não vai. É isso que me dá mais tranquilidade ainda. Não certeza de vitória, porque ainda mais sendo Morumbi, eu ainda falo pra mim, se ficar um empate, dá pra Palmeiras buscar legal no Allianz Parque. Até se perder, dá pra buscar. Vídeo que aconteceu na final do Paulistão, 3-1, São Paulino soltando fogos, comemorando, o Hernanes parabenizando o Rogério. Ô capitão, meus parabéns pelo título paulista. Teve a volta 4-0. São Paulo não viu a cor da bola. O São Paulo, que normalmente não vê a cor da bola, num tempo joga muito e no outro não vê a cor da bola, o São Paulo não viu a cor da bola em 90 minutos. Nos 4-0 da final do Paulista, o São Paulo não tocou na bola. Foi massacre, 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 massacre. 4-0 irretocável. Mas é isso. O Palmeiras tem tudo para poder vencer do São Paulo. Sim, passar do São Paulo até ganhar no Morumbi, ganhar no Allianz Parque e poder passar. Sim, tem condições. Por quê? Mentalidade. Mentalidade, frieza, a mentalidade vencedora é o querer vencer, poder vencer, trabalhar para vencer. Principalmente isso, trabalhar para poder vencer. Quando você trabalha, você constrói, você tem mais chance de vencer. Então, acredito muito no futebol do Palmeiras, na frieza do time, na convicção da comissão técnica, no que passa para o jogador e o que o jogador assimila. Então, eu tô feliz pelo que o Palmeiras está apresentando. O Palmeiras, sim, isso é bom falar para palmeirense e não palmeirense também. O Palmeiras, dia após dia, com o Abel Ferreira, o Palmeiras está construindo a própria história, está fazendo a história. Tantos anos que não ganhava do São Paulo, 2 jogos dentro da mesma temporada, desde 97. Ganhamos. O Palmeiras, se não me engano, há muito tempo que não passava o São Paulo. O Palmeiras passou o São Paulo no confronto direto, 114-113. Hoje o Palmeiras, pela primeira vez na história, se eu não me engano, tem mais vitórias do que todos os confrontos. Tem mais vitórias do que o Corinthians, tem mais vitórias do que o Santos, e agora tem mais vitórias do que o São Paulo. 114-113. Então eu falo assim, o Palmeiras fazendo história. Sim, eu tenho muito orgulho. E esses jogadores que estão em campo, porque agora a gente não tem noção de tempo. Mas quando passar daqui a 10, 15 anos, a gente vai olhar para trás e falar: aquele time do Abel Ferreira, aquele time fez história. Você lembrar de Everton, você lembrar de Marcos Rocha, você lembrar de Gustavo Gomes, você lembrar de um Rafael Veiga, de um Dudu. Esses jogadores, sim, já estão na história, estão construindo mais e mais capítulos da história. Feliz você, palmeirense, que tem um time grandioso para poder torcer.